E as primeiras redes sociais me parece que eram muito de divertimento, né? Era muito assim, pra uma coisa descompromissada e tal. E aos poucos foi se tornando um palco ali, né? Então você tem, em alguns casos você tem uma rinha de briga de galo. Um UFC intelectual, às vezes até exibicionismo. A pessoa queria por todos os meios ganhar intelectualmente na argumentação. Então, você que é profissional da área, né? Como é que você vê essa evolução? Porque você acompanhou trabalhando. É diferente de quem acompanha. Por exemplo, eu acompanho porque eu sou curioso, mas você, dentro da responsabilidade da profissão, do ofício, você assistiu isso certamente com os olhos. Né? Como é que foi para você essa complexificação das interações? Né? Como é que você vê? O que isso trouxe de positivo, de produtivo, né? E o que isso trouxe também de complicado? Como é que foi a sua... Bom, vamos lá. David, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa. Eu queria só voltar um pouquinho nessa questão da violência que você citou, né, dos jovens. Eu não trabalho em escola, apesar de ter lecionado aí durante 6 anos da minha carreira, parte de cursos técnicos do audiovisual, né? Tive contato muito forte com adolescentes e pré-adolescentes na igreja, onde eu também dava aulas dominicais para eles. Mas eu não sou um especialista nesse sentido, tá? Mas eu lembro muito disso e me parece muito similar uma época que também estavam tendo alguns casos assim de violência e o pessoal começou a culpar os videogames. Eu não sei se você se recorda dessa situação. Porque os jogos estão muito violentos, o jogo tal, o jogo Y, né? E eu vejo uma similaridade grande com relação a isso. Talvez estejam querendo buscar um culpado e às vezes vão jogar isso nas redes sociais. E muitas vezes o pessoal quer encobrir algum outro processo, algum outro problema, jogando a culpa ou a responsabilidade em cima de alguma outra coisa. Né? Então, por exemplo, eu venho de uma família onde eu tenho uma base familiar forte e eu jogava videogame. E eu jogava os jogos violentos. E não por causa disso eu me tornei uma pessoa violenta. Né? É uma regra? Não sei. Eu estou falando com base na minha experiência. Né? E assim como muitos outros meus amigos, colegas, que também, né? A gente estava envolvido, estava ali naquele meio e nem por isso nós nos tornamos violentos. Curiosamente, eu vi esses dias na rede social, não lembro se foi no Instagram ou no TikTok, um vídeo de não sei se é professor, né? Alguma coisa assim, numa escola com adolescentes, e ele perguntando para os adolescentes, quem aqui já teve um sentimento de tirar a sua própria vida? E esse sentimento se torna forte em vocês, vocês já pensaram nisso? E um monte de adolescente levantou as mãos. Eu falei, caramba, entendeu? E será que isso é por causa das redes sociais, que eles estão tendo esse tipo de sentimento? Então, eu acho que fazer uma análise disso, né, talvez seja muito básico, porque a gente não conhece o background dessas pessoas que levantaram as mãos. A gente não sabe como que é em casa, ou como... Né, deixou de ser. Pode ser que as redes sociais tenham influência, claro, né? Mas e as outras coisas do nosso dia a dia? Será que também não influenciam, né? Além das redes sociais? Bom, mas como você perguntou, eu peguei essa evolução, né? Realmente lá atrás as redes sociais tinham um intuito mais descompromissado, vamos dizer assim, era uma coisa para você entrar, ver as pessoas, bater papo. Eu tenho esse sentimento de que era uma coisa muito mais divertida, tanto que o pessoal fala assim, no Orkut não era assim, no Orkut era muito mais legal, tanto que se começou a questionar a volta do Orkut, que eles falaram que iam lançar de novo, e aí muita gente saudosista falou assim, nossa, tomara que volte mesmo, porque era muito mais legal, né? Só que as redes sociais são feitas de pessoas, né? Então, as pessoas também mudaram os seus comportamentos dentro das redes sociais. Eu acho que é isso que tem que lembrar. Então, se as pessoas estão tóxicas, as redes sociais também vão ser tóxicas. O que dessa evolução toda, eu não tenho uma visão muito otimista daquilo que está acontecendo, né? Vou falar assim, eu não gosto muito daquilo que eu vejo dentro das redes sociais. Então, eu separei... 3 benefícios e 3 prejuízos que as redes sociais trazem
nos dias de hoje, e aí eu acho que vai ficar um pouco mais claro as ideias que eu quero colocar. Bom, um primeiro benefício é uma oportunidade que a rede social traz para a sua carreira ou para o seu negócio, a partir do momento que você pode atrair pessoas interessadas num conteúdo específico. Igual aqui, a gente está no seu programa discutindo essa questão do bem-estar, saúde, mindfulness, estresse e tudo mais. Então você vai atrair pessoas que estão interessadas nisso, porque também você trabalha diretamente com isso, com bem-estar, né, mente e assim por diante. Então essa é uma oportunidade. Outro benefício é mais fácil de você manter os seus relacionamentos. Quem me dera eu tivesse rede social desde a pré-escola. Então eu ia ter muitos colegas que, por exemplo, que hoje que eu não sei onde eles estão, o que aconteceu, quem está vivo, quem não está, o que eles fazem hoje, né? Então as redes sociais têm essa capacidade e às vezes você faz um contato aqui e esse contato vai te seguindo durante a vida, né? Então é mais difícil você perder os seus contatos. E um outro benefício é a expansão da sua rede de relacionamentos. Então, você pode conhecer pessoas novas, fazer novos contatos através das redes sociais. Essa, por exemplo, é uma coisa que eu faço muito. Eu conheço pessoas novas através das redes sociais. Então, para mim, esses são os 3 benefícios fortes aí das redes sociais. Agora, também teve os prejuízos. Um dos prejuízos das redes sociais é o empobrecimento da comunicação. Eu acho que a comunicação, apesar de, né, parece, mas a rede social é um veículo de comunicação, um canal de comunicação, né? Então não era para melhorar, mas parece que ficou o contrário, empobreceu. Então as pessoas não sabem interpretar texto, né? Não sabem interpretar um sarcasmo, então você tem que escrever lá o seu texto e aí depois você tem que colocar, sim, tem doses de sarcasmo, né? E isso acaba tirando a graça do próprio sarcasmo em si, né? Então as pessoas perderam isso. Outra coisa é... Explicar piada é a coisa mais chata do mundo, né? Entendeu? Então, né, qual que é a graça disso? Outra coisa é os famosos leitores de manchete, né? Então, a pessoa entra num portal de notícia, lê a manchete... e as manchetes não são positivas e a pessoa acha que ela já entende sobre o assunto e está inteirada sobre o assunto. E quando você lê a matéria, você fala, peraí, não é bem assim. Ou, opa, tá faltando informação. Mas essa informação aqui tá estranha. Então, eu vou dar um exemplo. A gente está produzindo um outro material, um outro livro, a respeito dos programas da TV Cultura, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum e assim por diante. E às vezes lá no YouTube aparecem algumas sugestões para mim de conteúdos a esse respeito. E apareceu um vídeo lá de uma das atrizes do Castelo Rá-Tim-Bum falando era impossível trabalhar com fulano de tal. A chamada do vídeo era essa. E pela foto e pelo título parecia que ela estava falando algo extremamente negativo sobre uma outra pessoa. Clico para ver. Aí eu fui assistir. Ela tava falando assim, não, era extremamente difícil trabalhar com a pessoa porque ela não parava de contar piadas, a gente não parava de rir, não conseguia trabalhar. Olha como que é diferente. Ela não tava falando mal da pessoa negativamente, tava falando para um lado bom. Era uma brincadeira. Então, se a pessoa não assiste, ela ia ficar, tá vendo, fulano, não sei o quê. Não, falaram que é muito difícil trabalhar com ele. Isso acontece muito. Então, um dos prejuízos é o empobrecimento da comunicação. A outra coisa é, dentro disso, o ataque às pessoas e não o debate de ideias. Então, as pessoas estão num nível que estão tóxicas, que elas começam a agredir a outra pessoa, claro, com palavras ali no texto, em vez de debater a ideia, né? E, assim, não é que as pessoas têm que concordar umas com as outras, mas eu acho que vamos discutir a ideia. David, eu tô entendendo o que você tá querendo dizer. Você tá querendo dizer isso, isso, isso? Né? Então, primeiro, se esforçar para entender a visão da outra pessoa. O outro ponto é, eu tô entendendo o que você está falando, ou acho que eu estou entendendo o que você está falando, mas eu não concordo. Eu penso assim, 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 por conta disso e disso e disso. Não tem isso.